Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Versículo 3, 4 e 5. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. Amém? Está se tornando cada vez maior. Paulo está destacando aqui a fé e o amor que a igreja de Tessalonicenses eles tinham. Amém? E não era uma fé paralisada, não. Era uma fé crescente. Amém? Assim como o amor. Tanto a fé como o amor, eles eram crescentes. Amém? Agora tem um segredo. Em que período que eles cresceram, tanto na fé como no amor? Será que foi num período de paz? Num período de tranquilidade? Num período onde estava dando tudo certo na vida deles? Não. Vocês vão ver onde que foi que eles cresceram. Amém? Qual foi o momento que eles cresceram? Versículo 4. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Quer dizer, vocês são um exemplo de fé e de amor. Amém? Uma igreja que cresce tanto na fé como no amor. Tá? Mas vou dizer em que momento, hein? Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Amém? No meio de todas as perseguições e sofrimento. Apesar de toda a perseguição e todo o sofrimento, essa igreja não desanimava. Essa igreja não se entregava. Pelo contrário, eles cresciam. Amém? Eles cresciam. Aleluia. Eles cresciam, né? Tanto na paciência ou na perseverança, como na fé. Eles se mantinham firmes, mesmo diante da luta, mesmo diante da guerra, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da perseguição. Esse é o segredo de uma igreja, amém? Que Deus se agrada, que Deus verdadeiramente ama. É uma igreja que não para, é uma igreja que não desanima, é uma igreja que não se entrega, amém? Tá? Quer dizer, a Bíblia diz que chamava a atenção deles. Paulo destaca, amém? Chama a atenção, né? A perseverança deles, que mesmo diante da perseguição, eles não se deixavam levar, amém? Não se deixavam levar pela perseguição, eles se mantinham firmes, amém? E de uma forma perseverante. E isso fazia que eles crescessem. O sofrimento não era motivo de desânimo. O sofrimento não era motivo de abaixar a cabeça. O sofrimento não era motivo de parar. Amém? O sofrimento para eles era uma motivação. Amém? As perseguições, eles levaram as perseguições como uma motivação de perseverança. Amém, amado? O que eu quero tirar como lição para a nossa vida? Amados, nós não podemos desanimar. Nós não podemos simplesmente aceitar e se entregar ao desânimo diante de tudo aquilo que nós temos visto com os nossos olhos. Amém? A gente estamos vendo aí que os homens estão mentindo e mentindo feio, né? Tá? Para tirar nossa liberdade, para arrancar nossa liberdade. Quem é que diante de todo esse tempo, esse período aí,
não perdeu, não morreu alguém próximo, um parente, um amigo, um querido? Quem é que não perdeu alguém? Todos nós perdemos alguém. Todos nós fomos afetados, amém? Com o sofrimento da morte, o sofrimento de familiares, de pessoas que estavam próximos de nós, amém? Todos nós estamos sofrendo nesse momento de pandemia. Aquele que não está sofrendo, amado, ele não está vivo, ele está morto, ele deve estar em outro lugar, amém? Todos nós estamos sofrendo, tá? Todos nós estamos lutando, tá? Mas todos nós também estamos sendo perseguidos. Essa aqui é a verdade, amém? Estão tirando nossas liberdades, arrancando nossas liberdades, sem a gente perceber, em nome da saúde, sabe, devagarzinho, eles vão arrancando aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa liberdade, sabe? Em nome da saúde, o medo tem se apropriado dos corações, o medo tem levado pessoas a desistir da fé, a se entregar, amém? Nossa, que dispersão no meio dessa situação toda, como os crentes se dispersaram, como as pessoas se dispersaram, amém? E você sabe que um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia da fé, amém? E a apostasia é exatamente isso, é o afastamento, sabe? Esse grande número de crentes amedrontados, que se afastaram da igreja, que se afastaram da fé, amém? Que já não conseguem, já não tem mais força, tá entendendo? Amém? Sabe? É um sinal da volta de Jesus. Esse é um sinal. Nós vamos ver aqui, depois eu vou compartilhar com vocês aqui, em 2 Tessalonicenses, Paulo fala a respeito disso, amém? Que a apostasia teria que vir, amém? O afastamento da fé de muitos é um sinal de que Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está voltando. Mas o que eu quero destacar aqui, amém? Sabe, não é, porque esses que desanimaram, esses que se afastaram da fé são um péssimo exemplo. Esses não servem de exemplo para nós, amém? Os que servem de exemplo esses aqui da igreja de Tessalonicenses e todos que estão seguindo o exemplo deles, amém? Que estão tendo paciência e agindo pela fé, não desanimando e não parando, amém? Aleluia! São crentes que estão crescendo em meio ao sofrimento e em meio à perseguição. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão. Você que tem se mantido fiel, você que tem se mantido firme, tá entendendo? Você está vivendo, sabe, os mesmos sofrimentos, os mesmos problemas de todos que já desanimaram. Mas eles desistiram, mas você não. Você continuou, você está firme. E sabe qual é o resultado disso? Sabe qual vai ser o benefício que você vai ter? Sabe o que é que Deus está preparando para você, que tem demonstrado firmeza, perseverança, que está usando o sofrimento para crescer na fé e no amor, amém? Sabe qual vai ser o resultado? Paulo fala aqui, ó, no versículo 5, esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Amém? Olha aqui, ó. Vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Tá? Nós estamos sofrendo pelo reino de Deus. Estamos sofrendo para fazer a vontade de Deus. Estamos sofrendo para se manter firme, amém? Sem perder a disposição de servir a Deus, tá? E pode vir medida em cima de medida, amém? Mas nós continuamos aqui firmes, amém? Firmes, perseverante,
com muita paciência, aguentando todo o sofrimento, certo, muito certo, de que a recompensa Deus está preparando para nós, seja ainda em vida, ou seja após a morte, ou após o arrebatamento. Uma coisa eu sei, nós que estamos perseverando, que não desanimamos, que não desistimos, que temos se mantido fiéis, que temos ido para a igreja, amém? Sabe, que não temos se entregado ao medo, não temos se entregado ao desespero, não temos se entregado ao sofrimento, mas temos usado tudo isso para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. Amém? Nós que temos feito do sofrimento um meio de crescer, desenvolver a nossa fé, um meio de promover o amor, repartindo, oferecendo para aqueles que não têm alguma coisa, uma ajuda, amém? Aleluia, a solidariedade, né? Glória a Deus, como eu tenho visto pessoas sendo solidárias, como eu tenho visto pessoas desenvolvendo o amor, amém? Sabe, uma das coisas que tem assim, mais comovido meu coração, é o carinho que eu tenho visto de alguns irmãos. Alguns irmãos têm entendido o momento que nós estamos passando, amém? O momento que nós estamos vivendo, e tem se expressado carinhosamente com a gente, e tem se expressado de uma forma amável com a gente, amém? Com a minha família, né? Com a minha esposa, com a minha filha, comigo, né? Então eu tenho visto isso, sabe? E isso para mim é uma recompensa. Isso para mim é Deus dizendo, não pare, continue. Amém? Você tem pessoas que estão do teu lado. Eu tenho levantado pessoas para te ajudar. Amém? Então, pessoal, é isso que me anima. É isso que me mantém firme. É isso que faz eu continuar. Amém? É uma pena que tem pessoas que não entendem. Não entende. Não entende porque às vezes, sabe, eu bato de frente com o sistema. Eu bato de frente, sim, bato de frente. Bato de frente com governantes, né, com prefeitos, governadores, tá, que lutam contra a igreja. Amém? Você acha que é fácil? Amém? A igreja é o meu trabalho. A igreja é minha vida. Eu fui chamado para ela. Amém? Eu fui chamado para dar minha vida pela igreja. Tá entendendo? Tá? Então, quando eu brigo pela igreja. Porque para mim é muito cômodo ficar aqui na minha casa fazendo live. Amém? É muito cômodo. Irmãos, se eu fosse uma pessoa acomodada, amém? Vamos fechar a igreja, o governador mandou fechar a igreja, e vocês fazem o seguinte, tá bom? Vocês vão dizimando, ofertando lá, põe o dízimo no banco, põe a oferta do banco, e eu vou ficar aqui fazendo live para vocês. Amém? Isso é cômodo, isso é muito cômodo. Para mim isso é muito cômodo, tá entendendo? Mas não é isso, eu não fui chamado para ficar trancado e aprisionado, não. Eu fui chamado para estar na frente, eu fui chamado para estar no meio, amém? Aleluia. Eu fui chamado para fazer culto, sim, porque eu sei que tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão, sabe, precisando de uma oração mais perto. Tem pessoas, a gente vai no culto, tem pessoas que quer ouvir a gente falar, amém? Sabe, por quê? Porque já passa a semana inteira, sabe, ali vivendo aquela tortura, aquela opressão, tá entendendo? Tá? Quando vai para a igreja é para desabafar, quando vai para a igreja como um escape, amém? Tem pessoas que vai para a igreja como um escape, sabe? Por quê? Porque já está sofrendo demais, amém? Sabe? E está junto com os irmãos, para eles é algo diferente, é um renovo espiritual, né? Tá entendendo? Tá? Então para mim a igreja,
A minha igreja é um prazer eu estar na igreja. Eu tenho uma alegria de estar na igreja. Amém. Agora, se tem uma coisa que me deixa triste, é eu estar num país que se diz democrático, amém? Sabe? E vir um governante dizer que eu tenho que fechar a igreja. Tá entendendo? Que eu não posso atender ninguém na igreja. Tá entendendo? Tá? Isso é muito ruim, irmãos. Isso é muito ruim. Isso bate de frente com o meu espírito. Tá entendendo? Tá? Só que eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Amém? Tá? Mas eu quero fazer que nem Paulo, eu quero agradecer os irmãos que têm ido para a igreja com uma forma fiel. Amém? Uma forma fiel, sabe? Colocando a vida em jogo. Tá entendendo? Colocando a vida em jogo. Porque eu nunca falei, amém, que o vírus foi embora. O vírus está aí. O vírus. E outra coisa, irmão, mesmo com a vacina, o vírus vai continuar no nosso meio. Amém? Sabe? Vai continuar no nosso meio. Essa aqui é a verdade. Tá? Amém? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Só vai continuar firme nessa terra quem tiver fé. Amém? Quem viver na fé. Tá? Porque doenças contagiosas vamos ter em todo lugar, em todo momento. Amém? Tá? Você vai fazer uma cirurgia de tirar um carocinho de nada lá, um carocinho benigno lá. Amém? Tá? Tu corre o risco de pegar o quê? Pegar uma infecção hospitalar. Amém? E você morrer com essa infecção hospitalar. Tá? Para morrer, meu irmão, para morrer basta estar vivo. E chegou a hora, pastor, não tem essa de entendeu? Não, chegou a hora, se o Deus achar que tu tem que morrer, ele te recolhe e acabou. Independente de Covid, de não Covid, não é. Chegou a hora, o Senhor recolhe e pronto. Então eu gostaria de destacar aqui essa igreja de Tessalonicenses, amém? Que Paulo chama a atenção de uma forma positiva, uma igreja paciente, uma igreja perseverante, uma igreja que crescia tanto na fé como no amor, que não desanimou, que não desistiu, amém? Tá? E que eles, mesmo diante da perseguição, eles não paravam. Ser perseverante é agir dessa maneira, é dar continuidade à sua vida, é não parar, amém? Mas estou sendo perseguido, não vou parar, vou continuar, não vou desanimar, não vou desistir, amém? Eu vou continuar, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele vai me recompensar, amém? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Duas pessoas que morreram da igreja nesse tempo de pandemia, nenhuma das duas morreram com coronavírus. Amém? Tá? Nenhuma das duas. Tá? A nossa irmã Terezinha morreu de uma morte de um outro problema, que não foi nada a ver com Covid, era um probleminha que ela tinha, físico, que levou ela à morte, né? Tá? E agora a nossa irmã Vilma, que tinha se desligado da igreja, porque estava morando na Praia Grande, amém? Tá? E ela morreu, mas não foi de Covid também, né? Então, duas pessoas da igreja que morreram e não foi de Covid, amém? Não foi de Covid. Tá entendendo? Tá? Então, amados, eu vou dizer uma coisa para você. A morte vai vir para todos nós, sabe? De uma forma natural. Tá entendendo? O importante é a morte pegar você na fé. É pegar você firme, caminhando, perseverando. Amém? Sabe? De uma forma paciente, andando, sem parar. Aleluia. Eu não vou parar. Eu não vou parar de cultuar o meu Deus, não vou parar de orar, não vou parar de buscar Deus, não vou parar de orar junto com o pastor Valmir nas lives das 11 horas. Eu vou para o culto de terça, o pessoal de Cubatão. Eu vou para o culto de domingo, o pessoal
de Cubatão, de Santos. Eu vou para o culto de quarta-feira, pessoal de Santos. Bem o amém? Tempo, eu vou para o culto, eu vou buscar Deus, porque esse é o meu tempo. Esse é o tempo de buscar Deus. O tempo de eu provar para Deus que eu amo. Isso. Amém? O tempo de eu provar para Deus que eu tenho fé, que eu acredito. Verdade. Amém? Tá? Eu não vou dar motivo para Satanás ficar rindo da minha cara. Tá entendendo? Não vou permitir que Satanás, amém, me vença, sabe, por meio do medo. O medo é um espírito maligno e demoníaco. E quem é paralisado pelo medo está prostrado diante de Satanás e diante do diabo. Amém? O que você precisa é criar coragem na tua vida, amém? E de uma forma perseverante, tocar a tua fé, crescer na tua fé, amém? E não ficar prostrado e desanimado, tá entendendo? Tá? Porque se tem uma coisa que motiva um crente, é estar junto com outro crente, adorando a Deus. Aleluia! Quando eu chego na igreja, eu vejo aqueles irmãozinhos, amém? Né? Que tá ali junto comigo, buscando a presença de Deus, que não desanimaram. Olha, amados, isso só me faz prosseguir, só me faz ir adiante. Renova amém? A nossa perseverança. É isso que me faz crescer. Aleluia. Exatamente, Patrícia. Estamos sujeitos a todos os tipos de riscos, todos os dias, independente de vírus. Amém? Você pode acordar. A Kátia mesmo testemunhou a morte da prima, né? A prima dormiu e não acordou. Amém? Semana passada. Teve um infarto. Na sexta-feira ela... Moça nova, 41 anos. Ela testemunhou para nós aqui, né? Tá? Então a pessoa dorme e não acorda. É verdade. A pessoa dorme e não acorda. Ela vai lá e tem um infarto no meio da madrugada e não tem ninguém que consiga socorrer. Tá entendendo? Tá? Então, amado, a igreja de Tessalonicenses é uma igreja, amém? Uma igreja que Paulo fez questão de exaltar, amém? A sua paciência, a sua fé e o seu amor. A sua perseverança, a sua fé e o seu amor. A sua esperança, a sua fé e o seu amor. Não desistiu, deu continuidade, mesmo sabendo que a qualquer momento poderiam chegar soldados romanos na sua casa ou nos lugares que ele fazia cultos, amém? Chegar soldados romanos e puxar eles para fora e levar eles para a cadeia presos, amém? E depois jogar eles no calabouço cheio de leões, amém? Mesmo assim, eles não desanimaram e eles não pararam. Eles enfrentaram todo o sistema para se manter firme na sua fé. Deus abençoe, meu irmão. Não desanime, não se desespere. Acalma o teu coração. Amém? Jesus está voltando. Amém? Aleluia. Fica firme. Você vai ser recompensado. Deus te abençoe.